Pessoal, nós vamos fazer um exercício então sobre a razão áurea. Então nós temos uma função menos x ao cubo mais 9x menos 3 e nós devemos encontrar o máximo dessa função, o valor de x para o qual ela apresenta o máximo e o valor desse máximo entre o intervalo xl igual a 1, xl igual a 1, xl igual a 1 e xu igual a 2. Certo? Eu já desenhei aqui a função. Então essa função ela tem esse comportamento aqui. E nós vamos tentar achar esse máximo aqui, né, pessoal? Esse máximo que está aproximadamente nessa região aqui, né? Entre 1 e 2, certo? Valor um pouco abaixo de 10, né? E 1,7, né? 1,8, talvez o valor do x por qual a função é máximo, né? Bom, como a gente viu na aula teórica, né? Nós temos então agora que calcular o d, né? Calcular o d. D, para a iteração 1, né? D vai ser igual à razão áurea, né? Bom, raiz de 5 menos 1 sobre 2, né? Vezes xu menos xl, né? A razão áurea que dá 0,6180, né? E aí vai, né? Então aqui nesse caso da iteração 1, ó, eu tenho 0,6180, eu vou colocar só os meus 4 dígitos, mas vou usar todos aqui que eu possuo, tá? 2, que é o xu, menos 1, certo? Bom, isso aqui vai dar 1, óbvio que vai dar 0,6180, o D, né? Então o D fica 0,6180. Bom, agora para achar o x1, né? O x1 é xl mais d, né, pessoal? Xl mais d, como a gente estudou na aula teórica, né? Ó, x1 igual a xl mais d. E o x2 igual a xu menos d, né? Então, o x1, xl mais d, né? O xl é 1, mais d, que é 0,6180, vai dar 1,6180, né? Vamos colocar aqui, ó, x1 de forma genérica. É claro que em cada interação muda o valor do d, né? Do xl mais d. E o x2, xu menos d, né? E o d, a razão áurea, xu menos xl, né? Então, x1 igual a xl mais d, beleza? E agora o x2 igual a xu, que é 2, menos d, né? xu menos d, certo? Então, 2 menos 0,6180 vai dar 1,3820. Bom, agora, a gente não precisa calcular, tá? Eu coloquei aqui na tabela, mas não precisa calcular o f de xl e o f de xu. O que é importante para nós é o f no meio do intervalo, né? Como a gente já viu, o f de x1 e o f de x2, certo?
Então, avaliando agora a função aqui em cima, né, para x igual a 1,3820, nós encontramos 6 pontos para x2, 6,7984, certo? E avaliando a função no ponto x1, 7,3262, certo? Bom, o que a gente percebe aqui, pessoal? Como a gente viu na aula teórica aqui, né? A função está num crescendo. Ó. Note que x2 fica mais à esquerda do intervalo, né? Próximo a x0. Ó. O valor menor é 1, depois 1,38, depois o x1, que é 1,6180, e depois é para 2 aqui, né? Então, se a gente observar aqui, ó, a função em x2 ela vale 6,79 e em x1 7,3262. Então, o máximo da função se encontra aqui, ó, para x igual a 1,6180, né? Eu tenho que escolher o máximo, né? Eu subdividi esse intervalo em 3 partes, né? Com 2 pontos, pela razão áurea, x1 e x2, né? Qual dos dois é o valor máximo? É esse aqui, certo? Agora a gente tem que decidir o que fazer, qual intervalo que a gente vai, o subintervalo que a gente vai abandonar na iteração 2, certo? Note, como a função aqui ela está crescendo, né? Significa que ou a raiz está entre x2 e x1, a raiz não, desculpe, o máximo da função, ou ele está entre x2 e x1, ou ele está entre x1 e xu, certo? Ou ele está entre x2 e x1, ou ele está entre x1 e xu. Aqui, onde a função tem um valor mais baixo, ele não pode estar, né? Nesse intervalo aqui, certo? Então, na verdade, o meu x2 passa a ser o meu xl. Né? O meu x2. O meu xu continua igual. Né? Eu nem vou calcular o f de xu aqui, porque, como falei para vocês, o que interessa é o valor da função no meio do intervalo. Certo? Bom, agora nós temos os dois pontos, né? Note, ó, a função esse caso aqui, né, pessoal? Estou chamando de caso A, né? O f de x1 é maior que o f de x2. Né? Então, ou a função ela tem um comportamento aqui em branco ou em azul. Ela não pode ter um máximo aqui entre xl e x2. Né? Senão ela teria o máximo, depois diminuiria e ia crescer de novo. Não, a gente supõe que a função tem um comportamento regular nesse intervalo de busca. Né? Dá para imaginar que ela se comporta como se fosse uma função de segunda ordem, vamos supor, né? Nesse intervalo. Então, ela não pode ficar variando aqui dentro desse intervalo, óbvio, né? Então, se ela tem um comportamento relativamente irregular, né? Se ela está subindo aqui, né? Em direção a x1, que x1 é maior que x2, o f de x1 maior que o f de x2, então realmente não tem como o pico estar aqui, o máximo, né, está nesse subintervalo da esquerda. Né? Então, o que a gente faz? Ó? XL vai ser igual ao x2, né? Certo? O XU igual ao XU. E agora, o que é importante aqui quando a gente faz a razão áurea é que o x2, quando a gente subdivide esse intervalo aqui agora com a razão áurea novamente, usando a mesma regra, né, o x2 cai exatamente em cima do x1, então não preciso calcular o x2, do x1 antigo. Né? Então, meu x2 fica igual ao x1 antigo. Então, o meu x2 aqui ó, fica igual ao x1 antigo, então fica 1,6180, né? E claro que o f de x1 agora virou f de x2. E eu não preciso calcular ele. Essa é a vantagem da razão áurea. Né? No entanto, eu vou ter que calcular o x1, né, pessoal?
Note, o x1 aqui não tem ligação nenhuma lá em cima. Então, esse ponto sim eu tenho que calcular o x1 e o f de x1. Certo? Então, essa é a vantagem da razão áurea, né? Como a gente viu na aula teórica, do que dividir em 3 segmentos do mesmo tamanho aqui. Né? Não aconteceria isso, o que aconteceu aqui, de cair o x2 certinho em cima do x1 antigo, né? Ou seja, o novo x2 é igual ao x1 antigo. Então não preciso calcular o x2 nem o f de x2, ele é igual ao x1 e ao f de x1 da iteração anterior. Mas eu preciso calcular o novo x1 aqui, ó. O novo x1. Como é que eu calculo o novo x1, né? Eu vou ter que calcular o d dessa iteração agora. Eu tenho o novo xl e o novo x1, novo intervalo de busca, né? Então, eu vou calcular o novo d. Certo? Colocando aqui de forma aproximada a razão áurea, né? xu, que é 2, menos xl, que é 1,3820. Calculei o d. Nesse caso aqui, 0,3820, o d. Certo? Bom, agora eu tenho que calcular o novo x1. Como é que eu calculo x1? x1, né, é xl mais d. Então eu tenho d, xl está aqui, 1,3820 mais d. E aí eu calculo o novo x1. Fazendo esse cálculo, eu vou ter x1 igual a 1,7639. E avaliando a função nesse ponto, eu vou ter o f de x1, 7,3870. Certo? Fazendo o x2 atual é igual ao x1 antigo, né? O f de x2 igual ao f de x1, e o x1 eu calculei, né, com xl mais d, né? 1,3820 mais o 0,3820 daqui, certo? Beleza? Que resultou nesse valor aqui, né? Bom, agora nós temos que decidir qual é o pico da função aqui, certo? Onde que está o máximo, né? Note, 7,32, 7,38, continua sendo em x1 o máximo, né? Então aqui nós temos o x máximo e a f de x máximo. Ok? Bom, pessoal, note que aqui na iteração 2 aconteceu a mesma coisa que na iteração 1. A função está crescendo, né, de x2 para x1. Certo? Portanto, o intervalo que está à esquerda, o subintervalo à esquerda, ele deve ser descartado também. Né? Então, aqui na iteração 3, certo? O intervalo entre xl e x2 deve ser descartado, ou seja, o meu x2 passa a ser o novo xl. Então aqui vai ficar 1,6180, certo? O XU continua XU. Né? Bom, aqui acontece a mesma coisa que no caso anterior. Né? O meu, lembre aqui, ó, o meu x1 da iteração anterior virou o meu x2, né? Então, olhando para o nosso esquema aqui, vai ficar mais fácil para entender, né? Quando eu elimino o intervalo, o subintervalo da esquerda, né? O meu x2 novo é o x1 antigo, né? Então, o meu x2 novo é exatamente o x1 antigo.
Meu x2 novo, exatamente o x1 antigo. Então vem para cá, ó, 1.7639. E a função também, né? Claro. Bom, faltou a gente calcular o x1. Como é que calcula o x1? O x1 a gente vai ter que fazer o xl, x1 é xl mais d. O xl mais o d. Bom, só que a gente tem que calcular o d da terceira iteração, né, que a gente não fez ainda. Quanto que seria o d da terceira iteração? O d vai ser a razão áurea. Aqui eu estou usando, na verdade, mais casas. Vou colocar aqui só 4 algarismos significativos, né, pessoal? Como eu já falei, né? Terceira iteração, x1 vale 2, menos o xl, que vale 1.6180. E eu acho um D de 0,2361. Então aqui fica 0,2361. Certo? Então, só agora eu posso calcular o x1. Eu tenho xl e somo com D. 1.6180 e somo com 0,2361. E acho o x1. O x1 dá 1.8541. E o f de x1, 7,3131. Pronto. Bom, note que agora a função ficou maior em x2, estão vendo? 7,3870, 7,3131. Então, o meu máximo, nesse caso aqui, eu tenho que dizer o que é o máximo em cada iteração. Ó, o meu máximo ocorre aqui. Note que agora mudou, né? Eu tenho aqui, ó, de x2 para x1, a função passa de 7,3870 para 7,3131, ou seja, a função está diminuindo de valor. Certo? Ele pede para fazer 3 iterações, pessoal, mas como aqui a gente viu, infelizmente, nas duas primeiras iterações, a gente eliminou o intervalo da esquerda, e agora aqui vai acontecer da gente ter que eliminar o intervalo da direita, né? Então vamos fazer mais uma iteração para ver como é que fica, certo? Iteração 4. Vamos lá no esquema que a gente construiu durante a outra videoaula da teoria. Então note, ó, o f de x1 deu menor que o f de x2, né? Então a função está decrescendo. Se ela está decrescendo, ou ela faz o que está aqui em branco, traçado em branco, ou em azul, né? Ou seja, ela pode ter um pico, né? No intervalo inicial entre xl e x2 ou entre x2 e x1. Mas o seu valor máximo não pode estar na direita, onde a função tem um valor menor, a não ser que ela fizesse um traçado muito irregular aqui, né? Tivesse um máximo aqui na parte do segmento da esquerda, depois diminuísse o valor, depois aumentasse de novo. O que não deve acontecer, como eu falei, porque a gente pressupõe que a função é regular dentro desse intervalo xu, xl. Certo? Então, como o f de x1 é menor que o f de x2, então nós devemos eliminar esse intervalo aqui, ó, né? O da direita, onde a função tem um valor menor, né? Basicamente seria isso. Então, agora nós vamos eliminar esse intervalo entre xl e x1. Entre xl e x1, certo, pessoal? Bom, então o x1 continua com o mesmo valor. Né? O meu x1 agora
passou a ser XU, porque eu vou eliminar esse intervalo entre X1 e XU. Então, meu X1 vem para cá. Claro que o meu f de XU seria igual a 7.3131, mas como não me interessa o valor da função nos extremos, né, XL e XU, eu nem vou colocar aqui, certo? Alguns livros colocam como usa esse método, mas na verdade a gente usa para decidir só os valores no meio do intervalo, f de x1 e f de x2. Então eu prefiro não colocar aqui para não ficar muito poluído aqui a nossa tabela, para ficar mais simples, para a gente entender melhor a decisão, o que fazer, certo? Bom, nesse caso aqui, né, então a gente já escolheu o intervalo, o XU agora é 1.8141, né? E em relação a x2 e x1, né, o que acontece? Olha só. Nesse caso aqui, quando eu elimino esse intervalo da direita, tudo bem, o XU vira o x1 antigo, a gente já fez isso, x0 igual a x0. E o meu x1 agora vira o x2 da iteração anterior. Meu x1, né, cai certinho no x2 da iteração anterior, eu não preciso calcular. O meu x1 cai no x2 da iteração anterior, né? Vamos botar aqui. O meu x1 é isso, é igual ao x2 da anterior, tá? Né? O meu x1 aqui é o x2 anterior, então vai dar 1.x2 anterior, 1.76 39, né? E a função aqui 7,3870, certo? Bom, então o x1 eu não preciso calcular, é igual ao x2 da iteração anterior, o f de x2 também. Mas eu vou precisar calcular o x2, né, pessoal? Como é que eu calculo o x2? x2 é o XU, que é 1.8541, menos D. Eu não calculei o D ainda desse intervalo, né? Então eu tenho que calcular o D, que seria o segmento maior da razão áurea, né? Corresponderia ao L2 nosso na razão áurea, né? Então o D seria a razão áurea multiplicado pelo todo, né? Que seria desde XU até x0, ou seja, XU menos x0. Né? XU menos xl. Isso aqui vai dar 0,1459. Né? Certo? Então, como é que eu calculo x2? É XU, que é 1.8541, menos 0,1459, certo? Que vai dar 1,7082. Né? A gente avalia, então, o x2, XU menos D, né? XU 1.8541 menos o D, 0,1459, certo? Eu acho x2. Agora o f de x2 eu avalio na função e encontro 7,3894. Certo? Então, note, nesse caso aqui agora eu tenho que decidir qual é o meu máximo. Bom, só olhar qual das duas é maior, né, pessoal? 7,3894, 7,3870. Então, seria esse valor aqui. Certo? Bom, pessoal, é possível, tá, calcular um erro
para o método da razão áurea, tá? Eu não coloquei aqui para não ficar muito denso, né? Mais um cálculo para ser feito, mas existe uma fórmula para a gente calcular o erro, tá? Que é bem simples, tá? Então, para essa iteração 4 aqui, então na verdade aqui, pessoal, quanto é que seria o x máximo antes disso, né? X máximo seria 1.7082, só que depois de 4 iterações, não 3 como foi pedido, né? E o valor da função 7,3894, tá? O erro aproximado, pessoal, o erro aproximado pode ser determinado, tá? Assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. 1 menos R, tá? XU menos XL sobre X máximo. Vezes 100. Qual é a ideia aqui, ó? À medida que a gente vai fazendo iterações, o intervalo inteiro diminui, certo? Então, XU menos XL, né? Se esse intervalo é muito pequeno em relação ao x máximo, o valor do x, né, significa que nós estamos muito próximo do valor máximo da função, né? Então, a relação entre o intervalo e o valor máximo. E aqui, quando eu falo 1 menos R, o R é a razão áurea, né, que é 0,6180, né? Certo? Então, se eu faço 1 menos a razão áurea, vai dar, na verdade, uma proporção do segmento menor, né? Lembre que eu tenho o todo, multiplico por 0, vamos supor que o todo seja 1, tamanho do meu segmento, né? Seja 1. Eu multiplico por 0,180, eu acho o L2, a parte maior, né? E se eu multiplico por 1 menos R, que é o complementar, vai dar o segmento menor, certo? Como a gente subdivide duas vezes a razão áurea, né? Para fazer duas vezes a razão áurea, a gente usa, né, a proporção para achar o x1 e x2. Então, na verdade, aqui, quando eu faço isso, eu tô pegando uma parte do intervalo, né? Eu estou pegando uma parte do intervalo total, né? Proporcional à razão áurea, né? Porque, claro, eu acabei aqui eliminando um intervalo, né? Eliminei uma parte e fiquei só com a outra, né? Certo? Então ficaria proporcional ao intervalo menor, né? Que na verdade seria, como são 3 segmentos, nesse último caso aqui, por exemplo, né? São 3 segmentos, eu eliminei o segmento da esquerda, né? Não, nesse caso aqui foi, a função estava diminuindo isso, né? O da esquerda, né? Esses dois aqui eu eliminei, né? Entre 1.85, 41 e 2 eu eliminei, certo? Então eu achei agora um máximo, né? No segmento, nesse caso aqui, no caso x2, né? Mas eu eliminei o segmento antes, né? Eu tinha eliminado um, e sempre elimino um, certo? Então, o erro fica proporcional a um dos segmentos, na verdade, né? Usando a proporção áurea, certo? Um foi eliminado e fica proporcional a um deles, né? Na verdade, ao maior, porque aquele que fica bem no meio, ele fica com uma proporção um pouco menor ainda, proporcional à razão áurea da outra subdivisão, se eu fizesse mais uma subdivisão, né? Então, nesse caso aqui, eu calculei só para a última aqui, só para a iteração 4, tá? Para a gente ter uma noção, e esse erro aqui daria 5,28%. Né? A gente pode calcular o erro para todas elas, é só fazer XU menos XL em cada uma delas, né? Sobre o X máximo, que foi o que eu escolhi, nesse caso aqui foi 1.7082, né? E XU menos XL, e vejo a relação do tamanho do segmento, claro, multiplicando por 1 menos R para não pegar o intervalo todo, e sim só uma subdivisão, vezes 100, né? Então deu um erro de 5,28%. Note que nós encontramos aqui 1.7082
né? E 7.3894. Eu dei um zoom aqui na função, pessoal, tá? Então, 1.78, então 1.7 alguma coisa, né? Mais ou menos aqui assim, ó, né? E o máximo da função 7.38. Eu dei um zoom entre 1 e 2, para ficar um pouco melhor, e a gente encontrou 1.7082, então daria mais ou menos aqui, 1.7, né? Vou colocar aqui em verde, mais ou menos aqui, ó. Então o máximo seria mais ou menos aqui, né, pessoal? O máximo da função. Nota que nós chegamos no valor já bem próximo do pico da função mesmo. O valor da função nesse ponto aqui, 7.38, né? Quase 7.4, né? Então, nesse ponto aqui, nós temos o valor máximo da função, né? O f, para qual o x é máximo, e aqui eu teria o x máximo, né, pessoal? Aqui eu teria o x máximo, né? Tá bom? Obrigado, pessoal.